Em 1908, um jovem jornalista entrevistou o homem mais rico do mundo na época. E essa conversa de 3 horas mudou a história de milhões de pessoas, inclusive talvez a sua, hoje, sem você nem saber. O nome desse jornalista era Napoleon Hill. O homem rico era Andrew Carnegie. E o que Carnegie disse para ele naquele dia não foi sobre ações, imóveis ou negócios. Foi sobre uma coisa que você usa o dia inteiro. E talvez nunca tenha aprendido a usar direito a sua mente. Nos próximos minutos eu vou te mostrar não 7, mas os 13 princípios completos que Napoleon Hill identificou depois de 20 anos estudando os maiores milionários da história. E os últimos deles, lá perto do final, vão te mostrar uma coisa sobre o medo que provavelmente ninguém nunca te explicou e que pode ser exatamente o que está te travando até hoje. Fica até o fim, porque essa pode ser a aula mais completa e mais importante que você assiste esse ano. Antes de entrar nos princípios, eu preciso te contar essa história direito, porque ela importa. Carnegie fez um desafio para Napoleon Hill: passar 2 décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas da América. Gente como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Charles Schwab, William Wrigley Jr., King Gillette. Hill teria acesso a essas mentes, mas não receberia nenhum salário por isso. Carnegie só ofereceu cartas de apresentação. Hill aceitou o desafio. Largou tudo. Entrevistou mais de 500 homens e mulheres de sucesso ao longo de mais de 20 anos. E o resultado virou um dos livros mais lidos sobre dinheiro e mentalidade da história. Quem pensa enriquece. Em inglês, Think and Grow Rich, publicado em 1937, no meio da Grande Depressão. Repara na ironia. O livro que ensina como enriquecer foi lançado no momento em que o mundo inteiro estava quebrado. Bancos haviam fechado. Milhões de pessoas estavam desempregadas e, mesmo assim, esse livro se tornou um dos best-sellers mais vendidos de todos os tempos. Porque as pessoas perceberam uma coisa simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Riqueza não começa com dinheiro. Começa com um estado de espírito. Hoje eu vou te mostrar, princípio por princípio, exatamente o que Hill descobriu. E como você pode aplicar isso na sua vida, mesmo que hoje sua conta esteja no zero. O primeiro ponto que Hill identificou é que toda pessoa rica que ele estudou tinha um desejo definido e ardente. Não eu queria ganhar mais dinheiro, mas um objetivo específico, com um valor, um prazo, um plano. A maioria das pessoas tem só um desejo vago de melhorar de vida. E desejo vago gera ação vaga. Resultado vago. Ou nenhum resultado. Hill contava na história de Edwin Barnes, um homem que tinha um único objetivo na vida: ser sócio de negócios de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha formação técnica. Ele literalmente pegou um trem de carga, sem saber para onde ia, só para chegar perto de Edison. Quando chegou lá, Edison olhou para ele e, anos depois, disse que tinha algo diferente naquele homem. Ele não falou como alguém que queria um emprego. Ele falou como alguém que já era sócio, só faltava formalizar. Barnes começou trabalhando como faxineiro no escritório de Edison. Durante anos, ele não teve nenhuma oportunidade real de se aproximar do tipo de parceria que sonhava. Qualquer pessoa normal teria desistido. Mas Barnes continuou se posicionando, continuou aparecendo, continuou se comportando como se já fosse sócio. Até que surgiu a oportunidade. Edison tinha acabado de lançar uma máquina chamada ditafone, e os vendedores da empresa não acreditavam no produto. Barnes se ofereceu para vender. E não só vendeu, ele se tornou o distribuidor exclusivo daquela máquina nos Estados Unidos e ficou milionário. Não porque teve sorte, mas porque o desejo dele era tão específico e tão ardente que guiou cada decisão que ele tomou, mesmo durante os anos em que nada parecia estar acontecendo. Hill dizia uma frase que eu quero que você grave: tudo o que a mente do homem pode conceber e crer, ela pode alcançar. Mas repara, ele não disse desejar. Ele disse conceber e crer. Isso é diferente de ficar sonhando. É definir, escrever, visualizar com clareza absoluta o que você quer. E a partir de quando, Hill chegou a propor um método de 6 passos. Primeiro, definir a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não quero ser rico, mas um número exato. Segundo, determinar exatamente o que você vai dar em troca desse dinheiro
porque não existe recompensa sem contrapartida. E Hill era enfático nisso, dizendo que não existe algo como algo por nada. Terceiro, estabelecer uma data definida para quando você pretende ter essa quantia. Quarto, criar um plano definido para colocar esse desejo em prática e começar a agir imediatamente, esteja você pronto ou não. Quinto, escrever tudo isso de forma clara e objetiva, numa única declaração. E sexto, esse é o mais ignorado de todos, ler essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia. Uma vez ao acordar e outra antes de dormir, sentindo, vendo e acreditando que você já possui esse dinheiro. Pergunta para você responder nos comentários. Se você tivesse que definir, em um valor exato e uma data exata, quanto dinheiro você quer ter, qual seria o número? O segundo princípio é, talvez, o mais incompreendido de todos, a fé. E não estou falando de religião. Hill usava a palavra fé no sentido de um estado mental absoluto de convicção, uma certeza que vem antes mesmo da evidência aparecer. Hill dizia que a fé é o elemento que transforma o pensamento comum em energia espiritual. E que sem fé, nenhuma ideia, plano ou objetivo consegue atravessar o estágio da imaginação e se transformar em realidade. Ele observou que as pessoas mais bem-sucedidas que entrevistou tinham essa convicção inabalável de que o que estavam construindo já era, de alguma forma, inevitável, mesmo quando todas as evidências externas diziam o contrário. E aqui entra o terceiro princípio, que anda lado a lado com a fé, a autossugestão. A autossugestão é a ferramenta através da qual você constrói essa fé. Hill explicava que o seu subconsciente não distingue entre um fato real e um pensamento repetido com emoção intensa. Se você repete todos os dias com sentimento de derrota, frases como "eu nunca vou conseguir", "dinheiro não é para mim", essas oportunidades nunca acontecem comigo. Seu subconsciente aceita isso como ordem. E começa a filtrar a realidade para confirmar exatamente isso. Quantas vezes você já ouviu, ou disse, frases como "dinheiro não é tudo", "rico é ganancioso", "esse tipo de oportunidade nunca acontece comigo", "gente da minha família não enriquece". Cada uma dessas frases é uma ordem que você dá para o seu próprio cérebro. E o cérebro obedece. Ele filtra oportunidades, ele te impede de agir, ele te faz desistir um passo antes do resultado. As pessoas ricas que Hill estudou faziam o oposto. Elas repetiam, todos os dias, afirmações específicas sobre a riqueza que estavam construindo. Não como fantasia, mas como programação mental repetida com emoção. Hill recomendava que essas afirmações fossem ditas em voz alta, com sentimento real, porque a emoção é o que dá à palavra repetida o poder de penetrar no subconsciente. Isso não é mágica, nem lei da atração rasa de internet. É repetição treinando seu cérebro a enxergar oportunidades que antes ele ignorava, porque a sua mente passa a procurar ativamente o que reforça aquilo que você decidiu acreditar. Quarto princípio derruba um mito enorme, o de que conhecimento sozinho é poder. Hill foi categórico sobre isso. Conhecimento geral, por mais vasto que seja, não gera dinheiro. O que gera dinheiro é conhecimento especializado, organizado e direcionado a um objetivo definido através de um plano prático. Você provavelmente já conhece alguém, ou já foi essa pessoa, que sabe muito sobre tudo. Lê livro atrás de livro, assiste vídeo atrás de vídeo, mas nunca aplica nada de forma específica para gerar resultado. Hill chamava isso de conhecimento parado, e conhecimento parado não vale nada no mercado. Henry Ford, um dos homens que Hill entrevistou, foi processado e chamado de ignorante por um jornal durante um julgamento, porque não sabia responder perguntas de cultura geral, como quem foi Benedict Arnold, ou quantos soldados os ingleses enviaram para reprimir a rebelião americana de 1776. Ford respondeu com uma frase histórica. Ele disse que tinha, ao seu redor, uma fileira de botões elétricos na sua mesa e que, apertando o botão certo, conseguia chamar especialistas capazes de responder qualquer pergunta que lhe fizessem sobre o negócio dele. Por que então? Ele precisaria encher a própria cabeça de conhecimento geral, quando tinha homens ao seu redor que forneciam qualquer conhecimento que necessitasse. A lição aqui é dura, mas libertadora. Você não precisa saber de tudo.
Você precisa dominar o suficiente da sua área e se cercar de quem domina o resto. E tem uma segunda parte desse princípio que pouca gente comenta. Hill dizia que conhecimento especializado pode ser adquirido de duas formas. A primeira é através da própria experiência e educação. A segunda, e essa é a que mais gente ignora, é emprestando o conhecimento de outras pessoas, através de parcerias, consultorias, cursos e mentores. Você não precisa passar 10 anos aprendendo algo sozinho quando pode pagar, fazer parceria ou se associar com quem já passou esses 10 anos no seu lugar. O quinto princípio é a imaginação, que Hill dividia em dois tipos: a sintética, que combina ideias e conceitos já existentes de formas novas, e a criativa, que opera a partir da intuição e de insights que parecem vir do nada, geralmente quando a mente está em estado de relaxamento profundo ou de fé intensa. A maior parte das fortunas, segundo Hill, nasce da imaginação sintética. Pegar algo que já existe e combinar com outra coisa que já existe, criando algo novo. Você não precisa inventar a roda. Você precisa combinar roda com outra coisa. A maior parte das fortunas, segundo Hill, nasce da imaginação sintética. Pegar algo que já existe e combinar com outra coisa que já existe, criando algo novo. Você não precisa inventar a roda. Você precisa combinar roda com outra coisa que ninguém combinou ainda. Pensa em quantos negócios bilionários hoje não são mais do que a combinação de duas ideias antigas. Pedir comida por telefone existia e a internet existia. Alguém combinou as duas e criou o delivery por aplicativo. Hospedagem existia e marketplace existia. Alguém combinou e criou o Airbnb. Carros existiam e compartilhamento existia. Alguém combinou e criou o transporte por aplicativo. Hill insistia que a imaginação precisa ser exercitada como um músculo. Quem não usa atrofia? E é por isso que ele recomendava que as pessoas reservassem um tempo, todos os dias, só para pensar, sem celular, sem distração, sobre como combinar o que elas já sabem com o que o mercado precisa. O sexto princípio é o planejamento organizado. Hill dizia que desejo, fé e conhecimento sozinhos não constroem riqueza nenhuma se não forem transformados em ação através de planos práticos e específicos. E ele dava uma instrução clara: se o seu primeiro plano falhar, substitua por um novo plano. Se esse também falhar, substitua de novo. E continue assim até encontrar um plano que funcione, porque é exatamente nesse ponto, o ponto da falha temporária, que a maioria das pessoas desiste e chama de fracasso definitivo o que era, na verdade, apenas um plano errado. Thomas Edison testou mais de 1000 materiais diferentes até encontrar o filamento certo para a lâmpada elétrica. Quando perguntaram se ele se sentia um fracassado depois de tantas tentativas erradas, ele respondeu que não tinha fracassado. Tinha descoberto, com sucesso, 1000 maneiras que não funcionavam, e isso o aproximava cada vez mais da maneira que funcionava. Hill também falava sobre a importância da liderança nesse processo de planejamento. Ou você lidera, ou você se associa a quem lidera. E ele listava características que separam um líder de um chefe comum: coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça, firmeza nas decisões, hábito de fazer mais do que é pago para fazer e uma personalidade agradável, porque pessoas ríspidas e amargas raramente conseguem manter outras pessoas engajadas em um plano por muito tempo. O sétimo princípio é a decisão. Hill descobriu, ao entrevistar mais de 25.000 pessoas que tinham fracassado financeiramente, que a indecisão era uma das causas mais citadas do fracasso, e ela costuma andar lado a lado com outras duas características: a procrastinação e a dúvida constante. As pessoas que vivem na pobreza, segundo ele, geralmente são as que demoram mais para tomar decisões, e quando decidem, mudam de ideia rapidamente diante da primeira opinião contrária. Já as pessoas que constroem fortunas tomam decisões rápidas e só as mudam, se necessário, devagar e com muita reflexão. Hill contava que durante suas entrevistas percebeu um padrão curioso. As pessoas de sucesso raramente discutiam abertamente seus planos com qualquer um. Elas escolhiam cuidadosamente um pequeno grupo de confiança, geralmente os membros do próprio mastermind, que eu vou te explicar daqui a pouco, e mantinham seus planos protegidos de opiniões alheias desnecessárias.
porque elas sabiam que opiniões de pessoas que nunca tiveram sucesso financeiro raramente são um bom conselho sobre como ter sucesso financeiro. O oitavo princípio é, segundo o próprio Hill, o fator mais associado ao fracasso quando está ausente: a persistência. Hill dizia que a maioria das pessoas está pronta para jogar tudo para o alto e desistir assim que encontra qualquer sinal de oposição ou azar. E poucas pessoas continuam apesar de tudo, até que consigam o que querem. Ele contava sobre um homem chamado R.U. Darby, que durante a corrida do ouro encontrou um filão e investiu tudo o que tinha em equipamentos para extrair o minério. A veia de ouro desapareceu de repente. Ele cavou e cavou sem encontrar mais nada e desistiu. Vendeu o equipamento por uma fração do valor para um sucateiro. O sucateiro contratou um engenheiro antes de continuar a operação. O engenheiro calculou que a veia de ouro tinha apenas se deslocado 90 centímetros de onde Darby parou de cavar. O sucateiro ficou milionário, 90 centímetros. Essa é, talvez, a distância entre o fracasso e a fortuna em boa parte das histórias de desistência que existem por aí. Anos depois, Darby aprendeu essa lição e a aplicou em outra área da vida. Ele entrou no ramo de seguros de vida e toda vez que um cliente dizia não na primeira tentativa, ele se lembrava da história da mina e continuava insistindo, com respeito, mas sem desistir. Isso fez dele um dos vendedores de seguros mais bem-sucedidos da sua geração. A boa notícia é que Hill afirmava que a persistência pode ser desenvolvida, mesmo em quem não nasceu persistente. E ele listava alguns fatores que ajudam a construir isso. Ter um propósito definido, porque é mais fácil perseverar quando você sabe exatamente por que está perseverando. Ter um desejo forte o suficiente para sustentar a ação. Ter autoconfiança na sua capacidade de executar o plano. Ter um plano definido e organizado. E principalmente se cercar de pessoas que te incentivem, em vez de pessoas que reforcem suas dúvidas. E chegamos no nono princípio, o Mastermind, ou grupo de mentes aliadas. Hill percebeu que nenhuma das pessoas que ele estudou enriqueceu sozinha. Todas elas se cercaram de pessoas que pensavam grande, que tinham conhecimento que elas não tinham e que as desafiavam a crescer. O próprio Andrew Carnegie atribuía boa parte da sua fortuna a um grupo de cerca de 50 homens que ele reunia regularmente: engenheiros, contadores, químicos, vendedores. Cada um trazendo um conhecimento especializado que, somado, formava uma inteligência coletiva maior do que qualquer um deles individualmente. Hill chamava isso de a mente mestra. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia em torno de um objetivo definido, gerando uma força que nenhuma delas teria sozinha. Isso é direto. Você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Se você está cercado de gente que reclama de dinheiro, que despreza quem ganha mais, que vive no modo sobrevivência, é exatamente isso que sua mente vai aceitar como normal para você também. Não é sobre abandonar quem você ama. É sobre buscar ativamente conteúdo, mentores, comunidades e relações que te puxam para cima. Como, aliás, você está fazendo agora, assistindo esse vídeo até aqui. O 10º princípio é o que Hill chamava de transmutação da energia. A ideia de que a energia emocional intensa, quando direcionada e canalizada, vira combustível para a criação, para trabalho e para a realização. Hill observou que muitas das pessoas mais bem-sucedidas que entrevistou tinham uma capacidade incomum de pegar emoções fortes, paixão, entusiasmo, até frustração, e transformar isso em energia produtiva, em vez de deixar essa energia se dissipar ou se voltar contra elas mesmas. Em outras palavras, a intensidade emocional não é um problema a ser eliminado. É um combustível a ser direcionado para dentro do seu objetivo. O 11º princípio é o subconsciente. Hill descrevia o subconsciente como uma espécie de campo fértil, onde qualquer pensamento, com ou sem a sua permissão consciente, é plantado e cresce. E ele alertava: você não consegue impedir totalmente que pensamentos negativos entrem nesse campo. Mas você consegue, através da repetição consciente e da emoção, garantir que os pensamentos positivos sejam plantados com mais força e mais frequência, dominando o espaço. É por isso que ele insistia tanto na repetição das afirmações em voz alta, com sentimento. Porque é a forma mais direta de dar instruções para o seu subconsciente trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você dorme.
mesmo enquanto você faz outras coisas no seu dia. O 12º princípio é o que Hill chamava de o cérebro. Ele descrevia a mente humana como uma estação de transmissão e recepção de pensamento, capaz de captar ideias, vibrações e até influências de outras mentes. Por mais abstrato que esse conceito pareça hoje, a ideia prática por trás dele é simples e ainda válida. Quando você está em um ambiente de pessoas pensando grande, você capta isso. Quando você está cercado de mentes pequenas, você capta isso também. O cérebro, dizia Hill, funciona melhor quando estimulado pela emoção do desejo, da fé e do propósito. E chegamos no 13º e último princípio formal do livro, o sexto sentido. Hill descrevia isso como a parte da mente que, depois de anos aplicando os outros 12 princípios, começa a funcionar quase como uma intuição treinada, uma capacidade de perceber oportunidades, riscos e caminhos antes mesmo de conseguir explicar racionalmente por quê. Ele era claro. Esse sexto sentido não é algo que você acessa no início da jornada. É a consequência natural de anos vivendo, pensando e agindo de acordo com os outros 12 princípios. Não existe atalho para essa parte. Ela se constrói com o tempo, como qualquer outra habilidade. E antes de eu fechar esse vídeo, eu preciso te falar sobre uma última coisa que Hill considerava tão importante que dedicou um capítulo inteiro do livro só para isso. Os 6 fantasmas do medo. Hill identificava 6 medos básicos que, segundo ele, sabotam a maioria absoluta das pessoas, silenciosamente todos os dias. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda da mão de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Hill identificava 6 medos básicos que, segundo ele, sabotam a maioria absoluta das pessoas, silenciosamente todos os dias. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. E o mais perigoso desses 6, segundo Hill, no contexto financeiro, é o medo da pobreza, porque é o único medo que paralisa a ação antes mesmo dela começar. É o medo que te faz não pedir aumento, não abrir o negócio, não fazer o investimento, não cobrar o que você vale. Hill dizia que esse medo se manifesta de 6 formas: indiferença, indecisão, dúvida, preocupação excessiva, cautela exagerada e procrastinação. Repara que praticamente todos os obstáculos que eu te mostrei ao longo desse vídeo, a falta de desejo definido, a indecisão, a falta de persistência, no fundo, tem uma raiz comum: o medo da pobreza, disfarçado de realismo ou de cautela. A boa notícia, mais uma vez, é que Hill garantia que nenhum desses medos é inato. Eles são aprendidos, através da repetição, da educação que recebemos e do ambiente em que vivemos. E se eles foram aprendidos, eles também podem ser desaprendidos, exatamente através dos mesmos princípios que eu te mostrei aqui: desejo definido, autossugestão, conhecimento especializado, planejamento, decisão, persistência e um bom grupo de mentes aliadas ao seu redor. Então deixa eu resumir tudo o que vimos hoje. Os 13 princípios completos que Napoleon Hill identificou em mais de 20 anos, estudando os maiores milionários da história. Desejo definido, clareza absoluta do que você quer e quando. Fé, a convicção inabalável de que o seu objetivo já é, de alguma forma, inevitável. Autossugestão, a ferramenta que constrói essa fé, através da repetição emocional, não da repetição vazia. Conhecimento especializado, dominar a sua área, ou se associar a quem domina, em vez de acumular conhecimento genérico, parado tua imaginação, combinar o que já existe de formas que ninguém combinou, ainda há planejamento organizado, transformar desejo e fé em ações práticas e específicas, decisão, decidir rápido, mudar devagar e proteger seus planos de opiniões desnecessárias. Persistência, lembrar que, às vezes, a fortuna está a 90 centímetros de onde você parou de cavar. Mastermind, cercar-se de mentes que somam, em vez de mentes que travam. Transmutação da energia, direcionar a intensidade emocional para dentro do seu objetivo, em vez de deixá-la se dissipar. O subconsciente, garantir que ele seja dominado por pensamentos plantados conscientemente, não por medos repetidos sem perceber. O cérebro como estação de captação,
cuidar do ambiente e das mentes que te rodeiam, porque você capta o que está ao seu redor. E o sexto sentido, a intuição treinada que só vem depois de anos vivendo de acordo com todos os princípios anteriores. Nenhum desses 13 pontos fala sobre sorte. Fala sobre decisão e repetição. Hill estudou 500 milionários e não encontrou um único caso de fortuna duradoura construída sem essa combinação. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te deixar um desafio. Hoje, ainda hoje, escreve num papel, não no celular, no papel mesmo, o valor exato que você quer ter daqui a 1 ano. O que você está disposto a dar em troca disso e o motivo pelo qual você merece isso. E depois, identifica qual desses 6 fantasmas do medo está mais presente na sua vida. Agora, porque nomear o medo já é o primeiro passo para desarmá-lo. Foi exatamente esse exercício que Napoleon Hill descreveu como o ponto de virada na vida de centenas de milionários que ele entrevistou. Se você quer continuar essa jornada de transformar sua mentalidade financeira comigo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago um novo princípio para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção de riqueza. E me conta aqui embaixo. De todos os 13 princípios que eu mostrei hoje, qual deles você sente que está mais fraco na sua vida agora? Eu quero ler todos os comentários. Te vejo no próximo vídeo.